Capítulo 36. Se Elizabeth, quando o Sr. Darcy lhe entregou a carta, não esperava que nela ele renovasse as suas propostas, não alimentara nenhuma expectativa sobre o teor dela. Mas, dada a natureza do conteúdo, não é difícil imaginar com que impaciência ela a leu e quantas emoções contraditórias aquela carta provocou. Enquanto lia, seus sentimentos eram indefiníveis. Com espanto, primeiro, ela observou que ele acreditava poder desculpar-se, e estava firmemente convencida de que ele não podia dar nenhuma explicação que um justo sentimento de vergonha não aconselhasse a esconder. Fortemente prevenida contra tudo que ele pudesse dizer, começou a ler a explicação sobre o que acontecera em Netherfield. Tão afoita foi a sua leitura que mal lhe deixava qualquer poder de compreensão e, impaciente para saber o que a próxima sentença traria, era incapaz de acompanhar o sentido da que tinha diante dos olhos. Imediatamente decidiu ser falsa a crença dele na indiferença da irmã, e sua explicação de suas reais e mais graves objeções ao casamento deixaram-na zangada demais para desejar ser justa para com ele. Sobre o que fez, ele não exprimiu nenhum arrependimento que a satisfizesse. Seu estilo não era penitente, mas arrogante. Era só orgulho e insolência. Mas quando o assunto passou a ser o Sr. Wickham, quando ela leu com uma atenção um pouco mais clara o relato de acontecimentos que, se verdadeiros, destruiriam toda a boa opinião dos méritos dele e que ostentavam uma afinidade tão alarmante com sua própria história com ele, os sentimentos de Elizabeth tornaram-se ainda mais dolorosos e difíceis de se definir. Foi tomada de espanto, de apreensão e até de horror. Queria rejeitar tudo aquilo como falso, exclamando repetidas vezes: "Isso tem de ser falso! Não pode ser! Isso só pode ser a mais grosseira mentira!" E quando acabou de ler a carta inteira, embora sem compreender quase nada das duas últimas páginas, apressou-se em guardá-la, decidida a não mais lhe dar atenção, a nunca mais olhar para ela. Nesse estado de espírito perturbado, com pensamentos que em nada se detinham, ela seguiu seu caminho, mas não conseguiu. Meio minuto depois, tornou a desdobrar a carta e, recompondo-se o melhor que podia, recomeçou a torturante leitura de tudo o que se relacionava com Wickham e se controlou para examinar o significado de cada sentença. O relato da sua ligação com a família de Pemberley era exatamente o que ele mesmo fizera, e a bondade do falecido Sr. Darcy, embora ela até então desconhecesse a sua extensão, também concordava com as palavras dele. Até aí, cada relato confirmava o outro. Mas quando chegou ao testamento, era a grande diferença. O que Wickham dissera sobre o benefício estava nítido em sua memória, e enquanto recordava as próprias palavras dele, era impossível não perceber que havia uma duplicidade gritante de uma parte ou de outra. E por alguns momentos, ela se gabou de que não se enganara em suas opiniões. Mas quando leu e releu com a máxima atenção os pormenores que se seguiam imediatamente à desistência por parte de Wickham de toda a pretensão ao benefício, ao recebimento como compensação de soma tão considerável como 3.000 libras, de novo ela foi obrigada a hesitar. Abaixou a carta, ponderou cada circunstância com o que pretendia fosse imparcialidade, calculou a probabilidade de cada afirmação, mas em vão. De ambos os lados eram apenas afirmações. Voltou mais uma vez a ler, mas cada linha provava mais claramente que o caso, que ela acreditara não poder ser representado, mediante artifício, sob nenhuma luz que tornasse menos ínfame o papel nele desempenhado pelo Sr. Darcy, podia sofrer uma guinada que o tornaria completamente inocente durante todo o desenrolar da história. A extravagância e a geral devassidão de que ele não hesitou em acusar o Sr. Wickham chocaram-na infinitamente. Tanto mais que ela não podia provar a sua injustiça. Nunca ouvira falar dele antes que entrasse na milícia de Shire, a qual foi admitido pela intervenção do jovem, que ao encontrá-lo por acaso em Londres, renovara então com ele uma amizade superficial. De seu modo de vida anterior, nada se soubera em Hertfordshire, a não ser o que ele mesmo dissera. Quanto ao seu caráter real, mesmo que Elizabeth tivesse podido informar-se,
jamais sentiria vontade de fazê-lo. A fisionomia, a voz e os modos logo lhe concederam a posse de todas as virtudes. Ela tentou lembrar-se de algum exemplo de bondade, algum ato distinto de integridade ou benevolência que pudesse resgatá-lo dos ataques do Sr. Darcy, ou pelo menos, pelo predomínio da virtude, compensar aqueles erros casuais sob os quais ela trataria de classificar o que o Sr. Darcy descrevera como persistência por muitos anos na ociosidade e no vício. Mas não lhe ocorreu nenhuma recordação desse tipo. Podia vê-lo imediatamente à sua frente, com todo o seu encanto no porte e no trato, mas não conseguia lembrar-se de nenhuma bondade substancial, além da aprovação geral da vizinhança e da consideração que sua grande sociabilidade conquistara. Depois de refletir sobre isso durante um tempo considerável, mais uma vez ela retomou a leitura da carta. Mas, infelizmente, a história que se seguiu sobre os seus planos com relação à senhorita Darcy recebeu certa confirmação do que se passara entre o coronel Fitzwilliam e ela na manhã do dia anterior. E, por fim, no que se referia à veracidade de cada pormenor, ela era remetida ao próprio coronel Fitzwilliam, de quem já recebera a informação de sua íntima familiaridade com todos os negócios do primo e de cujo caráter não tinha razões para duvidar. Em certo momento, ela quase resolveu procurá-lo, mas a ideia foi abalada pela esquisitice da questão, e em seguida, posta completamente de lado pela convicção de que o Sr. Darcy jamais se teria arriscado a fazer essa proposta se não tivesse a certeza da corroboração do primo. Ela lembrava perfeitamente de tudo o que se passara na conversa entre Wickham e ela na primeira noite dos dois na casa do Sr. Phillips. Muitas de suas expressões ainda estavam bem vivas em sua memória. Ficou abalada com a impropriedade de tais comunicações com um estranho e se admirou de não ter se dado conta disso antes. Percebeu a indelicadeza que havia em assim se pôr em evidência, como ele fez, e a incoerência das declarações com um comportamento. Ela se lembrava de que ele se gabara de não ter medo de encontrar o Sr. Darcy, que o Sr. Darcy podia deixar a região, mas ele permaneceria. No entanto, evitar o baile de Netherfield logo na semana seguinte. Lembrou-se também de que, até a família de Netherfield deixar a região, ele contara sua história apenas para ela, ou que depois da partida deles, ela passou a ser discutida em toda parte. Que a partir daí, ele não hesitou nem teve escrúpulos em denegrir o caráter do Sr. Darcy, embora tivesse garantido a ela que o respeito pelo pai sempre o impediria de desmascarar o filho em público. Como tudo que estava ligado a ele agora se mostrava diferente, suas atenções para com a senhorita King eram agora consequências de planos mera e odiosamente mercenários, e a mediocridade da fortuna dela já não provava a moderação de seus desejos, mas a avidez de se apoderar de tudo. Seu comportamento para com ela agora não podia ter nenhum motivo razoável. Ou ele se havia iludido com relação à riqueza dela, ou vinha satisfazendo a sua própria vaidade, incentivando o amor que ela acreditava ter temerariamente demonstrado a ele. Todos os esforços que fazia para defendê-lo iam tornando-se cada vez mais débeis, e também contavam a favor do Sr. Darcy o fato de Sr. Bingley, quando interrogado por Jane havia muito, ter afirmado a inocência dele no caso. O fato de, por mais orgulhosos e repulsivos que fossem seus modos, ela jamais, durante todo o tempo em que se conheceram, conhecimento que mais tarde os aproximou muito e deu a ela certa familiaridade com o modo de ser dele, ter visto nada que demonstrasse que ele fosse inescrupuloso ou injusto, nada que mostrasse que tivesse hábitos irreligiosos ou imorais. O fato de entre suas relações ser estimado e apreciado, e de mesmo Wickham ter admitido seu valor como irmão, e de muitas vezes o ter ouvido falar tão carinhosamente da irmã, prova de que podia ter alguns sentimentos positivos. O fato de, se as ações dele tivessem sido como o Sr. Wickham as pintara, uma violação tão grosseira de tudo que é certo, dificilmente poder ter sido ocultada do mundo. E o fato, enfim, de ser incompreensível a amizade entre uma pessoa capaz daquilo e um excelente homem como o Sr. Bingley. Elizabeth estava cada vez mais envergonhada de si mesma.
Não conseguia pensar nem em Darcy, nem em Wickham, sem sentir que fora cega, parcial, preconceituosa e absurda. Como foi desprezível o que eu fiz, exclamou ela. Logo eu, que sempre me orgulhei do meu discernimento, e eu que sempre me gabei de minhas habilidades, que muitas vezes desdenhei a generosa candura de minha irmã e satisfazia minha vaidade com uma desconfiança inútil ou culpável. Que descoberta humilhante! E, no entanto, que humilhação justa! Se estivesse apaixonada, não poderia ter sido mais miseravelmente cega. Mas a minha loucura foi a vaidade, não o amor. Lisonjeada com as atenções de um e ofendida com o desdém do outro, logo que os conheci, adotei o preconceito e a ignorância e despedi a razão, quando tive de optar. Até agora eu não me conhecia. Dela mesma para Jane, de Jane para Bingley, seus pensamentos seguiam uma trilha que logo a faria lembrar-se de que a explicação do Sr. Darcy sobre aquilo se mostrara muito insuficiente. E tornou a lê-la. Muito diferente foi o efeito daquela releitura. Como poderia negar crédito às afirmações dele num caso, se fora obrigada a concedê-lo no outro? Ele se declarava completamente ignorante do amor de sua irmã, e ela não pôde evitar que lhe ocorresse à memória qual fora, desde o começo, a opinião de Charlotte. Nem podia negar a exatidão de sua descrição de Jane. Ela percebeu que os sentimentos de Jane, embora intensos, pouco se mostravam, e que ela assumia constantemente um ar e maneiras complacentes, nem sempre unidos a uma grande sensibilidade. Quando chegou àquela parte da carta em que era mencionada a sua família, em termos de dura, embora merecida, censura, sentiu profunda vergonha. A justiça da acusação atingiu-a com demasiada força para poder ser negada. E as cenas a que ele aludia em particular, ocorridas durante o baile de Netherfield, e que confirmaram a sua desaprovação inicial, não podiam ter causado nele uma impressão mais forte do que nela própria. O cumprimento a ela e à irmã não fora hipócrita. Ele aliviou, mas não pôde consolá-la do desdém que o resto da família provocara contra si mesmo. E quando considerou que a decepção de Jane fora, na verdade, provocada pelos seus parentes mais próximos, e percebeu o quanto o crédito de ambas devia ter sofrido por tal comportamento impróprio, ela nunca se sentiu mais abatida. Depois de perambular pela trilha durante 2 horas, absorta em todo tipo de pensamentos, reconsiderando acontecimentos, calculando probabilidades e conformando-se o melhor que pôde com uma mudança tão súbita e tão decisiva, o cansaço e a percepção de que estivera ausente por muito tempo finalmente a fizeram voltar para casa. E entrou desejando parecer alegre como sempre e resolvida a reprimir tais reflexões, que podiam impedi-la de conversar normalmente. Logo lhe disseram que 2 cavaleiros de Rosings a haviam procurado em sua ausência. O Sr. Darcy só por alguns minutos, antes de se despedir, mas o coronel Fitzwilliam permanecera sentado por pelo menos 1 hora, na espera do seu retorno e quase decidido a ir procurá-la. Elizabeth só pôde fingir apreensão pelo desconforto. Na verdade, ela se alegrou. O coronel Fitzwilliam já não lhe importava. Só conseguia pensar na carta. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.